Um carro viaja por uma estrada retilínea com uma velocidade constante de 15 metros por segundo. Para realizar uma ultrapassagem, o motorista precisou aumentar a velocidade do carro e, para isso, pisou forte no acelerador. Assim, o carro percorreu 100 metros uniformemente acelerado durante 5 segundos. Após os 5 segundos, o carro adquiriu uma velocidade de... Vamos lá, para fazer essa questão a gente tem que entender alguns conceitos. Aqui, primeiramente, vamos desenhar uma rua e aqui está o nosso carro. Esse nosso carro está com uma velocidade de 15 metros por segundo, ou seja, ele faz 15 metros de distância em um segundo. E aqui a gente tem o outro carro no qual ele quer ultrapassar. Só que a velocidade que ele está é constante, ou seja, está sempre 15. E ele percebe que essa velocidade não é o suficiente para ultrapassar esse carro da frente, então ele pisa no acelerador e aumenta a sua velocidade. A aceleração você vai ter que assimilar ela aos juros de um dinheiro. Por exemplo, assim, a aceleração é os juros e a velocidade é o dinheiro. Se você aumenta os juros, você aumenta os seus dinheiros. Se você diminui os juros, você diminui o seu dinheiro. E se você não mexe nos seus juros, o seu dinheiro fica sempre o mesmo, que é o que está acontecendo aqui. Os 15 metros por segundo não tinha ninguém mexendo na aceleração, então era constante. Só que agora, quando ele pisa na aceleração, a velocidade varia. E aí, ela varia para quanto? Para que ele chegue aqui ultrapassando o carro. Vamos entender então. Aqui a gente tem o quê? A velocidade que ele saiu, e aqui vai ser a velocidade que a gente quer, que é a que ele chegou. Então vamos lá. A velocidade que ele saiu a gente vai chamar de velocidade inicial, que é 15 metros por segundo. A velocidade que ele vai ultrapassar, ou que ele vai chegar, é a velocidade final. Então a gente vai chamar de V, que é o nosso pontinho de interrogação. Ele percorreu 100 metros, ou seja, ele percorreu uma distância de 100 metros. Então aqui é 0 e aqui é 100. Certo? Aí muita gente vai perguntar, nossa, mas ele estava em movimento, como que ele estava aqui no metro zero? Não, não é isso, é a comparação de onde ele estava até onde chegou, e deu uma distância de 100, então aqui a gente considera zero, tá? Então, o S inicial, ou seja, o espaço inicial, a gente vai chamar de 0 metros. E o final, que é onde ele chegou, a gente chama de 100 metros. Beleza, ele teve um tempo de 5 segundos. E a gente precisa do que também para fazer essa conta da aceleração, porque ele aumentou a velocidade, então aumentou a aceleração. Então agora a gente tem que achar uma fórmula que tem todas essas incógnitas aqui. Porém, se você observar, a gente tem uma incógnita para descobrir e duas incógnitas. Se a gente usa uma fórmula, a gente não consegue descobrir duas incógnitas ao mesmo tempo. Então a gente vai usar uma para achar a aceleração, depois outra para achar a velocidade. Como que a gente vai fazer então? Pensa comigo. Se a gente precisa achar a velocidade, primeiramente a gente tem que achar quanto ele acelerou. Então vamos usar a fórmula S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. O que é o nosso S? O nosso S é a nossa distância final, né? Que seria os nossos 100. Então aqui fica 100. Igual ao nosso S0, que é 0, mais a nossa velocidade inicial, que é 15, vezes o tempo, que é 5, mais a aceleração, que é o que a gente quer, vezes o tempo novamente, que é 5, ao quadrado, e tudo isso dividido por 2. Agora a gente começa a fazer as contas. 5 vezes 15 dá para a gente 75. O 0 a gente não conta, o 100 a gente mantém aqui, mais a vezes 5 ao quadrado é a mesma coisa que 25. Tudo isso sobre 2. O 75 aqui está somando, então a gente passa ele para lá, subtraindo. E o resto a gente copia. Opa, esqueci do 2 aqui, então fica A, né? 25 sobre 2. 100 menos 75 é a mesma coisa que 25, que é igual a A vezes 25 sobre 2. Esse 2 que está dividindo, eu passo para lá. Todo número que eu passo para lá é igual, eu inverto a função. Se ele está dividindo, ele vai multiplicando. Poderia fazer essa multiplicação aqui, só que eu vou passar o 25 também, que ele está multiplicando, ele vai dividindo. Então é só eu cortar em cima com embaixo. A gente chega na resposta que a nossa aceleração era 2 metros por segundo ao quadrado. Então a gente vem aqui e apaga. Ou seja, para aumentar a velocidade e ultrapassar o carro, ele teve que acelerar 2 metros por segundo ao quadrado. Agora a gente apaga todas essas informações aqui e a gente acha a nossa velocidade final através de uma fórmula que relaciona a nossa velocidade inicial, a nossa aceleração e a velocidade que a gente quer ter. E qual fórmula que é essa? V igual a V0 mais AT. Quem que é o nosso V? O que a gente quer achar, então a gente não muda. Nosso V0 é a nossa velocidade inicial, 15, mais a nossa aceleração, que é 2, vezes o tempo, que é 5.
Nossa velocidade é 15 mais 2 vezes 5, 10. Então, a velocidade que ele chegou aqui para ultrapassar o carro foi de 25 metros por segundo, dando para a gente gabarito letra A.